Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvestre e vamos agora falar sobre orientação no espaço. Orientação, orientar-se. Afinal, para que serve isso? Se a gente precisa ter direções para seguir, o que fazer, como alcançar determinado objetivo. Sabe aquela orientação que você recebe de alguém? Aquilo vai te dar normalmente um caminho a seguir, um posicionamento. É isso que a orientação no espaço vai fazer. Te dar referências, códigos que vão dizer para você a que caminho seguir, para onde você deve olhar, para aquilo que você deve almejar, quem sabe. Essas situações vamos ter também no espaço geográfico. A propósito, a palavra orientação vem de orientar-se, que é ir ao Oriente. E Oriente quer dizer o quê? Ir aonde o sol nasce. É essa a ideia. O seguir para o Oriente é ir em direção à sua nascente. Tá ligado aquela situação de que o Japão é a terra do sol nascente? Ele está no Oriente, não tá? Olha aí, ó a relação. E essa relação começa onde? Ela começa justamente na Rota da Seda. Uma rota histórica muito importante para o povo da Europa. Que até então a seda, um tecido muito fino, muito valioso, todo mundo que tinha esse tecido na Europa era considerado uma pessoa nobre, uma pessoa rica. Então, o símbolo da seda dentro da Europa era extremamente importante. Só que quem iria buscar essa seda? Era aquela galera que estava querendo ganhar a vida. Só que precisava fazer uma grande jornada, ir até a China, que era onde se produzia essa seda. Então, qual era a referência, qual era a forma, a direção que eles tomavam para chegar na seda? Era ir em direção ao Oriente, onde o sol nascia. Então, ele fazia o quê? Fazia sua caminhada da Europa em direção à Ásia, seguindo sempre para o nascer do sol, em direção ao Oriente, orientar-se. Tá entendendo? Essa orientação, então, é o que ele tinha, chegar na Ásia pelo nascer do sol. Óbvio que quando ele chegava, pegava lá as sedas e voltava para a Europa, ele tinha que ir para a direção contrária, aonde o sol estava se pondo, o ocidente, o ocaso do sol. E dessa forma, então, ele tem as duas primeiras formas de referenciação, o leste e o oeste. É aí que nós começamos a entender todas as formas de representação dos pontos cardeais. Ora, o que são os pontos cardeais? São essas formas, essas direções de representação. E ela é feita como? Através de uma ilustração muito conhecida chamada de Rosa dos Ventos. Essa que vocês estão vendo aqui, feita por um grego chamado Cláudios Ptolomeu. Cláudios Ptolomeu era a pessoa responsável por fazer toda a representação do espaço dentro do Império Egípcio. É ela que vai fazer essa primeira ilustração, a Rosa dos Ventos, que vai mostrar as nossas direções. Como eu falei para vocês, as primeiras formas de direcionamento, de orientação, foi o leste e o oeste. Então nós temos o leste, onde nasce o sol, e o oeste, onde o sol se põe. Como assim? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Eu fiz aqui essa representação para mostrar para vocês o movimento aparente do Sol. Claro, não é o Sol que se mexe, mas como nós estamos mexendo junto com a Terra, aí nós vamos ter a impressão de que é o Sol que está se mexendo. É como se você estiver num trem e você está vendo os postes passando rapidamente. A impressão que você tem no primeiro momento é que os postes estão se movendo, mas na verdade quem está se movendo é você, não é verdade? Então aqui, ó, ele vai nascer no leste e vai se pôr no oeste. Mas a Terra está fazendo esse movimento contrário. Então, dessa maneira, esse movimento aparente do Sol é que nós temos essas duas primeiras referenciações. É assim que nós vamos conseguir determinar os espaços e as direções a seguir. Agora, é só o Sol que nós temos como referência natural para orientação? Não, porque chegava a noite e as pessoas precisavam também ter, digamos, determinada forma aí de seguimento. Como isso acontece? Através das constelações. O pessoal que está no hemisfério norte utiliza uma estrela muito importante, chamada de estrela polar. Essa estrela polar, pessoal, ela está exatamente cravada no horizonte da Terra.
e ela não se move com esse movimento de rotação da Terra. Por isso que ela é muito importante para a gente poder entender aonde fica determinados pontos. O norte vem justamente porque essa estrela está apontada para os países nórdicos. A Suécia, a Noruega, a Finlândia, esses são chamados de países nórdicos. E o norte é para onde essa estrela está apontando. Mas Sylvester, onde eu encontro essa estrela? Se, por exemplo, você estiver no hemisfério norte, ela vai estar posicionada no meio de 3 importantes constelações que só vemos no hemisfério norte, que é a Ursa Maior, a Ursa Menor e Cassiopeia. Quando vocês percebem essa linha entre essa estrela e essa aqui, a do meio vai ser a estrela polar ou estrela do norte. Ela que vai mostrar para a gente sempre o ponto norte a seguir. Aí nós temos então mais uma referenciação, que é o ponto norte. Percebam até aqui que eu coloquei referenciações aqui, ó, somente com uma letra, norte, leste, oeste, ok? Agora eu estou no hemisfério sul. Como é que eu faço isso? A gente não tem uma estrela que vai apontar exatamente no horizonte, mas nós temos algo próximo que nos dá também referenciação, que é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul ele faz um certo movimento, portanto a gente precisa fazer um cálculozinho simples aí para poder chegar no ponto certo. Estão vendo aqui o Cruzeiro do Sul? Vamos imaginar que ele tem uma distância. E essa distância, então, você precisa medir 4 vezes e meia a direção para onde o braço maior aponta. Então você vai contar 1, 2, 3, 4 e meio. Chegou nesse ponto, você vai traçar uma linha até o horizonte e você vai encontrar exatamente a direção sul. Aqui nós vamos ter então a referência sul. Portanto, encontramos os 4 principais pontos de referenciação: o leste, o oeste, o norte e o sul. Aqui nós conseguimos já fazer uma determinada direção, um determinado posicionamento. Mas digamos que eu precise de outros pontos. Cláudio Ptolomeu, aquele cara que eu falei no começo, ele também tinha suas direções a seguir, que não era necessariamente norte, sul, leste e oeste. Então ele começou a criar pontos intermediários entre eles. Quando a gente fala então aqui entre o norte e o leste, nós vamos chamar de nordeste. O norte e o leste, que também pode ser representado com a letra E de este. Então, o E representando o leste, norte e leste, nordeste. O norte com o oeste, então, o noroeste. O oeste com o sul vai ter o sudoeste. E o sul com o leste vai ter o sudeste. Percebam que aqui nós temos 2 letras e são pontos intermediários daqueles principais que eu falei para vocês. Portanto, eles vão ser chamados de pontos colaterais, enquanto os principais vão ser chamados de pontos cardeais, aqui vamos chamar de pontos colaterais. Nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Mas a cartografia vai além disso. A referenciação e todo o espaço de direcionamento também. Então eu vou precisar de outros pontos melhores para representar aqui representar o direcionamento, representar o espaço geográfico. Então, Cláudio Ptolomeu teve uma ideia de criar outros pontos intermediários. Pontos esses que vão estar representados entre um cardeal e um colateral. Surgem aí então os pontos subcolaterais e são 8. Não perca a conta, dá uma olhadinha aqui. O norte com o nordeste vai ser o norte-nordeste. Viu que original? Agora, nós temos o nordeste com o leste, vamos ter o leste-nordeste. O leste com o sudeste, leste-sudeste. Sudeste com o sul, sul-sudeste. O sul com o sudoeste, sul-sudoeste. Oeste com o sudoeste, oeste-sudeste. Oeste com noroeste, oeste, noroeste. O noroeste com norte, o norte, noroeste. Ufa, é bastante, né? Agora, percebam que eu coloquei 3 letras. 2
do colateral e uma do cardial. 3 subcolaterais. Aqui temos mais um eixo para fazer esse posicionamento. E eles são extremamente importantes para desenvolver a cartografia, para entender a referenciação e para que você possa verificar todos os espaços do qual você está estudando. Tem só esses? Não. Se você pensar na aviação civil, por exemplo, a gente vai ter 360 pontos diferentes. Mas calma, a gente não vai falar sobre eles aqui. E a gente nem vai estudar. Mas é só questão para você saber mesmo, porque existem outras formas. Algo mais preciso, vamos ter mais detalhamento. Nesse caso, ficamos só com os pontos cardeais, os principais, os colaterais, os seus intermediários, e os subcolaterais, mais específicos dentro da rosa dos ventos. E isso tudo nós vemos através da orientação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até mais!